Olá, este é o STJ Notícias, programa em que toda semana você fica muito bem informado sobre os julgamentos do Tribunal da Cidadania. Nesta edição você vai ver suspensa liminar que paralisou obra de viaduto em Brasília. Não cabe condenação em honorários contra site que forneceu dados sem resistência. E, além disso, preparamos uma reportagem especial destacando as decisões do STJ sobre o reembolso de segurados de planos de saúde. Eu sou Jáfer Araújo e o STJ Notícias está no ar. E o STJ Notícias desta semana começa com a decisão do presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Herman Benjamin, que autorizou a retomada de obra de viaduto na capital federal. A repórter Jéssica Castro tem os detalhes. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Herman Benjamin, suspendeu os efeitos de uma liminar que havia paralisado a obra de implantação de um viaduto na Estrada Parque Indústrias Gráficas, em Brasília, que busca eliminar um cruzamento na intersecção entre duas áreas da cidade, os setores Sudoeste e Octogonal. O caso veio parar no STJ após o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios manter a suspensão da obra concedida anteriormente pelo Juízo do Meio Ambiente em uma ação civil pública movida pelo Conselho Comunitário do Setor Sudoeste. No recurso, o Distrito Federal questionou o valor da empreitada e o impacto para a população da área, apesar de concordar com a eliminação do cruzamento. Ao pedir a suspensão da liminar, o DF alegou que os prejuízos com a paralisação da obra seriam expressivos, porque o custo para desmobilização, preservação do canteiro e remobilização ultrapassaria R$ 727 mil. O DF também alertou que o impacto de despesas não programadas no orçamento seria de mais de R$ 441 mil. O ministro Herman Benjamin verificou que a obra já está em um estado de construção avançado e irreversível e que a concessionária responsável alertou para o risco de que as eminentes chuvas previstas para a cidade causem a degradação do que foi feito até agora, com danos à estabilidade e à permanência do que já foi construído. Ao determinar a retomada da obra, o presidente do STJ ponderou também o forte impacto financeiro que ocorreria com a paralisação e os transtornos à população da região afetada. A decisão vale até o trânsito em julgado da ação civil pública que tramita na Vara de Meio Ambiente do Distrito Federal. O mercado automobilístico brasileiro está aquecido. Em outubro passado, o setor atingiu o maior número de automóveis vendidos nos últimos 10 anos. Foram quase 4 milhões de unidades negociadas nos 10 primeiros meses de 2024. O levantamento inclui veículos como carros, motos, ônibus e caminhões. Novos automóveis rodando significam novos documentos de licenciamento, o CRLV. Em um caso que chegou ao STJ, os ministros da 6ª turma julgaram um motorista que foi flagrado em uma abordagem com um licenciamento de veículo falso. A dúvida era saber se o simples porte do documento configuraria ou não um crime. Vamos conferir agora, então, o que foi decidido. Está no Código de Trânsito Brasileiro, é obrigatório que o motorista porte certificado de licenciamento anual do veículo, o CRLV. E a falta do documento, ao ser parado numa blitz, pode dar dor de cabeça, multa, pontos na carteira e até retenção do veículo. Em um caso que chegou aos tribunais, o motorista foi abordado por policiais e não apresentou documento. Por isso, o veículo foi apreendido. Acontece que depois da apreensão, os agentes encontraram um CRLV que estava no porta-luvas do carro e não chegou a ser apresentado pelo motorista. Só que o documento era falsificado. No Tribunal de Justiça de Goiás, o motorista foi absolvido da acusação do uso de documento falso, o que levou o Ministério Público do Estado a recorrer ao Superior Tribunal de Justiça. O MP insistia que o CRLV é de porte obrigatório por lei e o simples porte do documento falso, mesmo que a pessoa não chegue a apresentá-lo a ninguém, já caracteriza o crime previsto no Código Penal. Para o relator do caso no STJ, ministro Sebastião Reis Júnior, é vedada a ampliação do tipo penal de modo a contemplar verbo ou conduta não elencada na norma penal.
Desta forma, para a sexta turma, ainda que se trate de documento de porte obrigatório, não caracteriza o crime previsto no Código Penal a conduta de quem dirige um carro na posse de CRLV falsificado, sem apresentá-lo aos agentes de trânsito, não se verificando assim a intenção de usar o documento falso. Remissão da pena por aprovação no Enem também é possível para preso com prévia formação superior. Esse entendimento é da 5ª turma do STJ. O preso que estuda ou trabalha tem direito a um desconto na pena. É a chamada remissão. Um benefício reconhecido pelo Conselho Nacional de Justiça, inclusive para o preso que estuda por conta própria e consegue a aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Mas em um caso que chegou aos tribunais, uma pessoa que já tinha formação superior antes de ser presa pediu a remissão de pena pela aprovação no Enem. O Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul admitiu a remissão sob o entendimento de que a aprovação no exame exige esforço individual e estudo autodidata. Mas o Ministério Público achava que ela não deveria ganhar a remissão, porque já tinha o conhecimento necessário para passar no exame. E não havia prova de que tivesse realmente estudado no presídio. Por isso, recorreu ao STJ. No STJ, o ministro Ribeiro Dantas, relator do recurso, ressaltou que a Resolução 391 de 2021 do Conselho Nacional de Justiça assegura o direito à remissão ao apenado, que mesmo não participando de atividades regulares de ensino, estuda por conta própria. O ministro afirmou ainda que as normas da execução penal, especialmente as relacionadas à remissão por estudo, devem ser interpretadas de forma mais favorável ao apenado. Com isso, a 5ª turma, por unanimidade, entendeu que é o caso de conceder a remissão ao preso, pois é um jeito de prestigiar sua ressocialização e, além disso, não há nenhum impedimento na lei. Na 3ª turma, os ministros confirmaram que não cabe condenação em honorários contra site que forneceu dados sem resistência. Mais detalhes na reportagem. No caso julgado pela 3ª turma do STJ, um homem pedia que uma plataforma de comércio eletrônico excluísse um anúncio e fornecesse os dados de usuário do site que seriam violadores de patente. O objetivo era usar as informações em futura ação na defesa de direitos de propriedade intelectual. A plataforma atendeu ao pedido judicial e forneceu prontamente os dados cadastrais e os registros solicitados. O juízo de 1º grau havia considerado a ação parcialmente procedente, mas não determinou que a plataforma pagasse honorários advocatícios. Isto porque não houve resistência por parte da empresa ao cumprimento da ordem. O Tribunal de 2ª Instância manteve a decisão. A conclusão foi de que não seria aplicável ao caso o princípio da causalidade, que impõe o pagamento de honorários à parte que deu causa ao processo. No STJ, o autor da ação sustentou que seriam devidos honorários advocatícios em favor dele, considerando a procedência da ação. Ao analisar o caso na 3ª turma, a relatora, a ministra Nancy Andrighi, destacou que o Marco Civil da Internet exige ordem judicial para a entrega de dados sigilosos, especialmente em casos de produção antecipada de provas para ações civis ou penais. A ministra, que teve o voto acompanhado pelo colegiado, explicou que a requisição de registros é semelhante à produção antecipada de provas e que, se não houver resistência da parte que deve fornecer os dados, não há ônus de sucumbência. Em outra decisão, a 3ª turma definiu que julgamento estendido é necessário para provimento parcial de agravo de instrumento em ação de exigir contas. Entenda. O colegiado da 3ª turma do STJ entendeu que a técnica do julgamento estendido, que amplia o número de julgadores quando um resultado não é unânime, deve ser aplicada nos casos de parcial provimento do agravo de instrumento contra a decisão que julgou a primeira fase de ação de exigir contas. No início do processo, o juízo de 1º grau deu provimento parcial ao pedido de um homem para condenar a mãe a apresentar informações a respeito da administração do patrimônio dele enquanto era menor de idade.
Foi interposto então agravo de instrumento no Tribunal de Justiça de São Paulo, que acolheu o pedido do filho para ampliar o período de prestação de contas. O Tribunal Estadual reconheceu a validade do recurso utilizado e afastou a necessidade de aplicação da técnica do julgamento estendido. No entanto, ao recorrer ao STJ, a defesa da mãe argumentou que o quórum ampliado seria necessário e que a sentença seria impugnável por apelação. A relatora do caso na terceira turma foi a ministra Nancy Andrighi. Ela explicou que a técnica do julgamento estendido deve ser utilizada quando ocorre a reforma da decisão que julgou parcialmente o mérito. Contudo, ressaltou que a norma ainda não foi aplicada em relação à decisão interlocutória que encerra a primeira fase da ação de exigir contas. Com base em diversos precedentes, a relatora deu provimento ao recurso e concluiu que o acórdão do TJSP deve ser anulado por não ter observado a necessidade de ampliação do colegiado. Dessa forma, por unanimidade, os ministros determinaram a realização de um novo julgamento com quórum ampliado. Continuamos nesse assunto, conferindo agora a explicação do advogado Guilherme Pimenta da Veiga Neves, especialista em direito processual civil, que aborda a previsão legal da técnica de julgamento ampliado ou estendido em processos na segunda instância, conforme estabelece o artigo 942 do Código de Processo Civil. São 3 hipóteses em que essa metodologia de julgamento se impõe. A primeira delas é o recurso de apelação. Sempre que o recurso de apelação tiver resultado a ser proclamado não unânime, impõe que se aplique essa técnica de julgamento, adiando-se o encerramento do julgamento com a convocação de outros julgadores para que integrem o quórum, de modo que se possa debater com profundidade aquela questão. A outra situação é a ação rescisória, que seria julgada procedente por maioria e, portanto, rescindindo sentença de primeiro grau. Nessa hipótese, também haverá necessidade, quando não atingida a unanimidade, de se convocar outros julgadores para integrarem o quórum. E a terceira hipótese é em sede de agravo de um instrumento em que se julgue procedente a pretensão recursal relativamente à matéria que tangencia o mérito da causa. Em evento inédito, o Superior Tribunal de Justiça promoveu um simpósio internacional para debater a equidade racial a partir da perspectiva de 3 países: Brasil, África do Sul e Estados Unidos. Eu acompanhei a programação e te conto os detalhes. Em debate no simpósio inédito, os avanços e desafios da promoção da equidade racial no judiciário e as políticas judiciárias a partir do Pacto Nacional pela Equidade Racial no Brasil. Tudo isso sob a perspectiva de autoridades do Brasil, dos Estados Unidos, da África do Sul, entre outros países. O presidente do Superior Tribunal de Justiça e do Conselho da Justiça Federal, ministro Herman Benjamin, abriu o evento. Como juízes, nós não precisamos ser negros para rejeitar com veemência e punir com rigor o racismo em todos os seus tons. Temos ao nosso lado a Constituição e as leis do Brasil. Não é necessário ativismo judicial, pois o ativismo é da norma constitucional e estatutária. Não somos nós porque queremos, é porque a Constituição e a lei bane e pune o racismo. A abertura também contou com o vice-presidente do STJ e do CJF, ministro Luiz Felipe Salomão, o diretor-geral da Infam, ministro Benedito Gonçalves, a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, a secretária-geral do Ministério das Relações Exteriores, Maria Laura da Rocha, e a conselheira federal da OAB, Silvana Niemski. Estamos aqui para aprender, compartilhar e, acima de tudo, renovar nosso compromisso com a transformação social. Apesar dos avanços, as desigualdades raciais ainda são alarmantes. Muito já se fez, mas ainda muito por fazer. Que eu acredito que é um pequeno passo para a instituição, mas um grande salto para o enfrentamento desse tema, para a busca de resultados significativos.
Durante todos os meus 40 anos de vida, que é o que eu tenho e completei esse ano, eu tive exemplos na minha família, exemplos na minha casa, de mulheres fortes, de homens que sempre nos apoiaram e que lutaram junto conosco, mas, acima de tudo, de que nós, enquanto mulheres negras e faveladas, tínhamos que estudar. Após a abertura, participaram da conferência inaugural o presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, Luiz Roberto Barroso, o cardeal Peter Turkson, natural de Gana, e a professora Inaê Lopes dos Santos, da Universidade Federal Fluminense. A igualdade no mundo contemporâneo pode ser compreendida em 3 grandes dimensões. A lei não deve discriminar, salvo onde houver um fundamento razoável visando a um fim legítimo. Em segundo lugar, a segunda dimensão, não basta a igualdade formal, é imperativo assegurar a todos também igualdade de oportunidades e acesso aos bens correspondentes ao mínimo existencial e, por fim, a igualdade como reconhecimento, que é a igualdade que respeita as pessoas. O encerramento do primeiro dia do simpósio foi abrilhantado ainda pelo cantor, compositor e poeta brasileiro Chico César. Mama África, a minha mãe é mãe solteira e tem que fazer mamadeira todo dia, além de trabalhar como empacotadeira nas Casas Bahia. E esta semana é marcada pelo Dia Mundial da Cobertura Universal de Saúde, em 12 de dezembro. A data foi criada pela Assembleia Geral das Nações Unidas. Em meio à conscientização sobre a importância do acesso à saúde, preparamos uma reportagem especial destacando as decisões do STJ sobre o reembolso de segurados de planos de saúde. Vamos conferir na reportagem de Marina Campos. Mesmo com a rotina de atividades físicas regulares e a alimentação balanceada por anos, Wagner foi surpreendido com a notícia do câncer de próstata. Aos 51 anos, ele precisou fazer a cirurgia. No entanto, 4 meses depois, o médico identificou uma reincidência do câncer. E para definir o tratamento mais adequado, foi solicitado ao plano de saúde um exame. Aí veio outra surpresa. Ele foi para análise e 3, 4 dias depois saiu então o parecer deles dizendo que não ia ser possível o plano cobrir aquilo ali, que devido às normas da ANS, aquele tipo de exame com a doença que eu tinha, que era na próstata, não cabia então eles estarem cobrindo aquilo ali. Apenas o câncer na cabeça, aquele plano estava sendo coberto, né? Esse foi o grande surpresa até para o médico, né? Que ele falou assim, mas qual que é a diferença de fazer na cabeça e fazer na próstata? O exame é o mesmo, o que vai gastar é a mesma coisa. Só depois de uma decisão judicial, Wagner conseguiu o reembolso do plano de saúde pelo pagamento do exame. A revolta é imensa, né? Você imagina você pagando um plano que é caro, que é o meu, da minha esposa, dos filhos, então não é barato. E quando você precisa realmente do negócio, não tem. O que você vai fazer? E se fosse uma importância que eu não tivesse condições de pagar na hora, como é que ia ser? Talvez isso aí seria, na realidade, um motivo aí para eu estar hoje numa situação bem ruim em relação à doença, né? Ainda bem que eu tinha esse recurso em mãos. O sistema de reembolso das despesas de saúde está regulamentado pela Lei 9.656 de 98 e por resoluções da Agência Nacional de Saúde Suplementar. E segundo a ANS, existem contratos que já possuem previsão de livre escolha de prestador. Neste caso, o reembolso ocorre até o limite previsto contratualmente. Agora, se o contrato não tiver previsão de reembolso, a pessoa terá direito quando não houver profissional ou estabelecimento de saúde credenciado e disponível para atendimento no seu município, e quando o transporte até uma cidade que tenha prestador não seja possível. Nesses casos, você poderá arcar com os custos do atendimento e solicitar que a operadora faça o reembolso integral do atendimento. O prazo é de 30 dias, contados da data de solicitação. A advogada Daniele Vilar, especialista em ações contra planos de saúde, faz um alerta sobre o contrato assinado com a operadora.
toda pessoa que for contratar um plano de saúde, se ela tiver acesso a um advogado para fazer a análise do contrato, é melhor. Se não tiver um advogado, leve o contrato até a defensoria. Outra coisa que a pessoa precisa ter em mente: toda conversa que ela tiver com o vendedor, com o corretor do plano de saúde, vira regra entre as partes. Porque o corretor, ele é um preposto da empresa que vende o plano de saúde. E quando ele quer te vender, ele oferta 1000 maravilhas. Então você vai tendo conversa com ele no WhatsApp e você pergunta: quais são os prazos para atendimento? Qual é a rede credenciada? Qual é a forma de ressarcimento de medicação? Qual a forma de ressarcimento de atendimento? E ele vai te dando aquelas explicações. Aí você lê uma determinada cláusula e não consegue entender. E essa cláusula que eu não consegui entender? E você está conversando com ele por WhatsApp. Quando você terminar, transforme aquela conversa de WhatsApp num PDF, porque ela integra seu contrato. E o número de queixas registradas pela ANS contra planos de saúde aumentou 374% nos últimos 10 anos. Com tantas reclamações, são comuns os processos judiciais que discutem os limites do reembolso, a obrigatoriedade do ressarcimento e o prazo aplicável ao tema. E uma enxurrada de casos acaba chegando aqui no Superior Tribunal de Justiça. E os colegiados da Corte já chegaram a vários entendimentos referentes ao assunto. Omissão da operadora na indicação de prestador da rede credenciada faz jus ao reembolso integral do tratamento. Reembolso de gasto em urgência não exclui hospital de alto custo. Prazo para pedir o reembolso de despesas médicas é de 10 anos. Tratamento multidisciplinar de autismo deve ser coberto de maneira ampla por plano de saúde e diversos outros julgados. Em um desses casos, a 4ª turma determinou que uma operadora de plano de saúde reembolse integralmente as despesas feitas em hospital não credenciado pelos pais de uma bebê recém-nascida. De acordo com o processo, a bebê apresentou um quadro de baixa da consciência e precisou ser entubada na UTI neonatal do hospital em João Pessoa, onde nasceu. Lá foram detectados indícios de uma síndrome metabólica que somente poderia ser confirmada com exames complexos que não eram oferecidos na região. A médica responsável pelo caso solicitou a transferência da recém-nascida para o Hospital Sírio-Libanês em São Paulo, que foi autorizada e custeada pela operadora. No entanto, no Hospital Paulista, os exames revelaram diagnóstico de outra doença. Dessa vez, a operadora do plano de saúde não arcou com os custos e o pagamento foi feito pelos pais da criança, que cobraram na Justiça o reembolso total dessas despesas. O pedido foi julgado procedente na primeira e segunda instâncias. No STJ, o relator ministro Marco Buzzi destacou que a rede credenciada não tinha condições técnicas para prosseguir com o tratamento, diante da incapacidade de obtenção de diagnóstico preciso da doença da bebê. Nesse cenário, cabia à operadora, de forma proativa, remover a paciente para uma unidade hospitalar, credenciada ou não, capaz de prestar o atendimento necessário e contratualmente previsto, arcando com os custos do transporte e da internação. E vamos ficando por aqui nesta edição do STJ Notícias. Estaremos de volta na semana que vem com novas decisões, mas até lá você pode acompanhar outros destaques pelos diversos perfis do Tribunal no YouTube, nas redes sociais, nas plataformas de áudio e no site oficial do STJ. Até a próxima!